Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós ouviremos um louvor com a irmã Cristina. Amém? Bom dia na paz do Senhor. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Descansa no Senhor. Você pode confiar no Deus que deu a sua vida por amor a você. Você pode confiar no Deus que está em todos os momentos com você. Você pode descansar no Deus que está te dando vida. Eu gostaria que você parasse por um momento e escutasse as batidas do seu coração. Isso é bênção de Deus na sua vida. De repente você pode dizer, mas eu não tenho tantas coisas para contar, tantas vitórias. Mas ouça o seu coração. Deus está te dando este presente, a vida. E Ele está contigo, Ele vai te abençoar. Creia, confia no Senhor e descansa nele. Amém. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra
precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Só precisas descansar. Só precisas descansar. Descansa, meu filho, podes confiar em mim. Aleluias, glória a Jesus. Neste momento nós iremos ler a nossa lição, a lição de número 3, com o tema O Otimismo. A nossa leitura bíblica se encontra em Neemias 2, 17 ao 20. Vamos ler? Então lhe disse: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: com a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos agora ler o nosso versículo-chave que se encontra em Neemias 2,18, que diz: e lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Neemias 2,18. Neste momento nós ouviremos a palavra pela psicóloga Ivonete, uma palavra que com certeza vai edificar nossas vidas, que o Senhor possa usar ela poderosamente com grande poder e graça. Vamos orar? Oh, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, te entrega a vida da Ivonete em tuas mãos. Senhor, tu conhece, tu sonda, tu sabe de todas as coisas. Senhor, usa ela com grande poder e graça, Senhor amado, que através da palavra dela nós possamos ser exortados, edificados, Senhor amado, e consolados. Usa ela com grande poder e graça, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E essa lição, ela tem por título O Otimismo, que é uma característica, vamos dizer assim, que nós devemos aprender a desenvolver na nossa vida, principalmente diante desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a definição de otimismo que eu encontrei no dicionário fala assim: é a maneira de julgar tudo, extraindo daí o melhor possível. É a tendência de ver tudo bem. Pessoas que se consideram otimistas com o atual estado das coisas. O otimismo é eficaz no combate e como ferramenta de defesa. O otimismo é uma condição, um sentimento a ser desenvolvido, pautado na fé. Olha aqui mais uma vez a fé entrando, né? Ela nos acompanha sempre. O otimismo é uma virtude. Olha só outra característica importante do otimismo. O que quer dizer otimismo? Valor, ânimo, essencial para manter a coragem. É a base para verdadeiras conquistas. Eu achei maravilhosa essa definição de otimismo. Aí vamos dar continuidade aqui dizendo: o otimismo é uma poderosa arma de combate. O cristão não deve ser um otimista tolo, sem fundamento, mas sim um realista esperançoso,
que sabe aguardar pelo melhor e lidar com o pior. Isso nos leva ao conceito de fé. Aí temos um versículo aqui muito conhecido que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a condição e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, o que é convicção? É você acreditar, você ter certeza de uma coisa que vai acontecer. Isso se chama fé. Então, o que isso significa diante dessa colocação que foi explanada aqui? Ficar esperançoso e acreditando, baseado na realidade de coisas que você trabalhou. E não ficar com aquele pensamento, vamos dizer, irrealista, diante de coisas que não foram construídas, que não foram trabalhadas para isso. Então, nem todo otimista tem necessariamente fé em Deus, mas todo aquele que tem a fé bíblica é otimista. Você se vê assim, como uma pessoa otimista, porque tem gente que tem fé. Ele fala que tem fé. Pelas palavras dele, ele diz, eu sou uma pessoa de fé. Mas as atitudes não mostram isso. Por quê? Porque a pessoa fraqueja, a pessoa treme as bases diante do primeiro obstáculo que aparece, ele já se treme, já tem medo dos obstáculos. Então, isso não é uma pessoa de fé, porque a fé, como eu tinha dito numa lição passada, a fé é um acúmulo, você vai colocando um pouquinho, cada dia, como um depósito que você vai colocando. E na hora que você precisa dela, você recorre a ela. Você fala, eu vou acreditar que isso vai acontecer e termina acontecendo mesmo, porque você acreditou que isso ia acontecer. Isso se chama otimismo, isso se chama fé, isso se chama acreditar, que são características que nós, como os cristãos, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Aí o outro diz assim, o outro tópico diz, nos ajuda a acreditar na solução de problemas. O que nos ajuda a acreditar na solução de problemas? O otimismo, porque é dele que a nossa lição está falando. Ser otimista não significa ignorar o problema, dizer, isso não existe, mas sim enfrentá-lo com fé e convicção de que para Deus tudo é possível. Ter consciência do problema, não tentar maquiar ou fingir que não está acontecendo as coisas. Mas toda hora você se esbarra naquele problema, toda hora ele se apresenta diante de você como se dissesse, eu estou aqui, você precisa resolver essa questão comigo. Eu estou aqui, você precisa dar um fim nisso. Isso aqui, a gente tratando disso aqui. Por exemplo, a pessoa apresentou uma doença, ele tem uma doença, só que ele não vai atrás do problema para resolver. E ele está ali, aquele problema está ali, aquela doença está ali, você sabe que ela existe, mas você não tem coragem de ir para não enfrentar aquele problema. Um problema de relacionamento familiar, você tem uma intriga com algum parente, com algum familiar seu e você não resolve a questão. Evita ir nas reuniões que aquela pessoa estava, evita encontrar aquela pessoa, vê num shopping, vê no mercado, no lugar, se esconde para não esbarrar com aquela pessoa. O que você está fazendo? Você está evitando resolver a questão. E quando a gente deixa de resolver as questões, a gente coloca ela debaixo do tapete, elas vão aparecendo, elas vão surgindo, como se dissesse, ei, eu estou aqui, resolve logo isso, resolve. Porque a vida fica como que embaraçada, porque não resolve as coisas que precisam ser resolvidas. Isso também atrapalha você desenvolver características de fé, de convicção e de otimismo na sua vida. Então, vamos dar continuidade aqui. Mas o problema continua ali. Enquanto ele não for discutido, enquanto ele não for trazido à tona, ele estará ali. E você estará sempre esbarrando nele. E ele te fazendo lembrar que a questão precisa ficar resolvida. E quando isso não acontece, as coisas ficam travadas. Você já conheceu pessoas na vida que elas não prosperam? Elas não prosperam na área emocional, elas não prosperam na área financeira, elas não prosperam na área social, vamos dizer assim, na área emocional, porque elas têm situações na vida que elas precisam ser tragas à tona e resolvidas, e não colocadas debaixo do tapete, ou então adiando a resolução daquele problema. E isso traz negativismo, isso traz pessimismo, isso traz atraso na vida, porque as questões que aparecem na nossa vida, que todos nós temos questões que precisam ser resolvidas, precisam ser esclarecidas, e se nós não trouxermos essas coisas à tona, elas
elas podem nos trazer prejuízo e trazer, vamos dizer assim, embaraço na nossa vida. Todos nós temos consciência que tem momentos em algumas áreas da nossa vida que necessitam ser ajustadas. É igual um parafuso que ele está folgado e aquela cadeira fica quase caindo, aquele armário ele está quase despencando. E quando você não vai lá e aperta aquele parafuso, você olha para aquilo ali todo dia e fala, esse armário vai cair. Essa cadeira vai derrubar alguém, mas você não toma a atitude de ir lá e apertar aquele parafuso. Uma coisa tão simples que aí pegar uma... Qualquer mulher sabe fazer isso, não precisa esperar os homens fazerem isso em casa. A gente, como mulher, também sabe pegar uma ferramenta e ir lá e apertar um parafuso. A mesma coisa se aplica a nós, às nossas situações que aparecem na nossa vida, que às vezes um pequeno gesto, uma pequena atitude, uma pequena palavra resolve uma questão que às vezes está trazendo um problema tão desagradável e antigo, que poderia ser resolvida há mais tempo. Né? Então é isso. Vamos continuar aqui. O texto fala da consciência de Neemias, quando reconhece que tem um problema. Aqui está falando quando Neemias foi chamado para reedificar os muros de Jerusalém. Os muros estavam caídos, a cidade estava destruída, os seus familiares, os seus amigos, todas as pessoas que faziam parte daquele círculo tinham perdido a identidade porque eles estavam num lugar onde eles não se sentiam como se fosse deles aquele lugar, porque ele tinha perdido as suas características. Então Neemias se viu, Deus o chamou para ir lá reestruturar aqueles muros que estavam caídos. Então, quando Neemias reconheceu que tinha um problema, que precisava ser resolvido, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ele disse, vede vós a miséria em que estamos. Ele sabia, pela intimidade que ele tinha com Deus, que todo problema tem uma solução. Ele construiu essa intimidade com Deus e isso lhe deu segurança e estrutura. Olha só um ponto importante aqui. O que é que nos faz rever, reconhecer até que ponto nós estamos errados e onde nós precisamos mudar? Quando nós temos intimidade com Deus, Deus é que nos dá esse alerta. O Espírito Santo é que toca no nosso coração e diz, ei, espera, para, não vai por aí, não faça assim, mude suas atitudes. Quantas vezes nós, como cristãos, como pessoas que somos, Deus nos alerta diante de certas situações que muitas vezes elas não são boas para nós. Elas vão nos trazer algum prejuízo e você se sente incomodado com aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou em você. Mas por que o Espírito Santo tocou em você? Porque ele se viu com essa liberdade, porque você deu espaço para ele entrar na sua vida e dizer, não vá por aí, vá por ali, vá pelo outro caminho, faça desse jeito, faça desse. Porque a intimidade com Deus é que nos proporciona isso. A gente está alerta para o que devemos e o que não devemos fazer. O exemplo de Neemias. Eu achei muito interessante esse personagem da Bíblia, porque eu não tinha esse olhar sobre ele. A gente sempre atenta mais àqueles personagens mais famosos da Bíblia, vamos dizer assim, como Davi, como Salomão, como Josué, como aquelas mulheres da Bíblia que tiveram influências tremendas nas situações, mudaram situações dentro da Bíblia. Neemias era um personagem bíblico que eu nunca tinha atentado para ele por esse olhar que hoje em dia eu olho para ele. Por quê? Porque a nossa lição desse semestre, desse trimestre todo, ela está pautada no exemplo de Neemias. O que Neemias deixou de exemplo para nós. Então, Neemias é o nosso, vamos dizer assim, a pessoa que nós estamos nos espelhando nessa lição. Olha só o tanto, eu até separei isso, não estava dentro da nossa lição, mas eu achei por bem separar as características de Neemias. Neemias foi um homem de caráter. Olha só como tem tantas características Neemias. Ele era uma pessoa de oração. Ele era um líder talentoso e carismático. Olha só, é incrível você achar tantas características numa pessoa só. Os nossos personagens bíblicos que trouxeram tantos ensinamentos para nós, nem todos eles têm todas essas características que Neemias tinha. Neemias era um homem carismático. Ele tinha um patriotismo inspirador, por quê? Porque ele estava numa situação de comodidade, ele estava num país onde ele tinha o seu emprego, onde ele tinha a sua vida
cômodo, ele morava no palácio, ele servia ao rei. Mas nem isso o deixou de se importar com os dele, que estavam em outra pátria, que estavam em outro lugar, passando necessidade, tinham perdido a sua identidade. E Neemias movido. Isso não é porque ele era um homem natural, ele era uma pessoa que se preocupava com o outro, porque o Espírito Santo habitava nele. E ele se preocupou com o outro, por isso que diz um patriotismo inspirador. Ele era íntegro, rígido, ao mesmo tempo que era um homem pacífico, um homem sábio, um homem equilibrado. Ele também sabia ser um líder íntegro, um líder que se impunha diante das afrontas dos inimigos. Eram características tremendas que Neemias tinha, que chamou muito a minha atenção. Vou passar a vê-lo como um modelo para mim, que antes eu não o via assim. Mas hoje, agora eu já estou vendo, vamos dizer assim, com mais respeito, né? Então, com relação à justiça, ele demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Gente, olha só que coisa linda ele tinha nele também. Bondade, humildade e piedade. Tinha pena, tinha dó, ele se compadecia da dor do outro. São características de um verdadeiro cristão. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com o zelo. Quer dizer, ele foi lá para reedificar aqueles muros, mas ele não foi fazer um trabalhinho qualquer, vamos dizer assim. Ele não foi lá edificar um muro, levantar umas paredes e depois ir embora, não. Ele ficou lá muito tempo. Por quê? Porque ele foi fazer um trabalho zeloso, ele foi fazer um trabalho bem feito, ele foi fazer um trabalho que ficou na história, que foi a reedificação daqueles muros. Ele mudou toda aquela estrutura, toda aquela história do que estava acontecendo aqui. Ele transmitiu, ele era determinado, concentrado, dedicado e persistente. Por ele ser um líder nato, o que quer dizer isso? Um líder nato é quando a pessoa ele já nasce com aquela natureza de ser líder. Ele não foi feito porque pela situação, não. Ele já tinha, porque para ser um líder nato, ele tem que ter essas características. Essas características Deus dá para a pessoa, porque ele consegue liderar sem humilhar, ele consegue liderar sem coagir e sem oprimir as pessoas. Era a característica dele, de Neemias. Ele conseguiu transmitir tais características a ponto de formar um grupo que, juntamente com ele, não desistiu da obra que deveria ser realizada. Mas por que ele conseguiu reunir esse grupo? Por causa do amor, por causa da dedicação e por causa do respeito ao próximo. Ele respeitava as pessoas que se punham a apoiá-lo, a ajudá-lo. É muito bacana as características de Neemias. Ele é um exemplo para nós. Com base nas histórias dele, nessa história de Neemias, nós percebemos que ele era uma pessoa de ação. Ele foi impulsionado pela sua fé. Ele não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse. Antes se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Então está aí, eu queria trazer todas essas características de Neemias, que ele foi levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi confiada, né? E ele desenvolveu estratégias para lidar com as dificuldades, porque ele enfrentou oposições, teve pessoas que zombaram, que não acreditaram que aquele trabalho ia ser feito, e ele, no momento certo, ele soube colocar as pessoas no lugar delas. Ele disse palavras que eles fecharam a boca e viram que o que ia ser feito era uma coisa verdadeira, não era uma brincadeira, não era uma coisa à toa. Entendeu? Vamos aqui continuar. Temos que ter muito cuidado, pois existem pessoas que são portadoras de más notícias, como se estivesse sempre farejando, buscando e desejando o mal dos outros. Os seus fracassos o fazem buscar o desejo do fracasso alheio. Pessoas que não conseguem se realizar, pessoas que duvidam do que você é capaz, pessoas que não conseguem prosperar, vamos dizer assim, e elas não querem, não desejam que você prospere também. Então, o que você vai fazer? Você vai se abater diante disso? Você vai cruzar os braços, sentar e dizer, fulano tem razão, eu realmente não sei, eu realmente não dou conta, eu realmente não nasci para ser isso. Você vai dar essa, vamos dizer assim, alegria para aquele seu rival, vamos dizer assim, aquela pessoa que não quer o seu bem, aí é a hora de levantar. Eu sempre uso esse termo no consultório, quando estou atendendo um paciente, que é ele ressignificar.
Nós usamos muito esse termo na psicologia. O que é ressignificar? É dar um novo sentido a uma situação. Aquela situação que aparentemente parecia ser uma tragédia, você transforma ela em algo que pode tirar proveito dali. Que tipo de proveito você pode tirar diante de uma tragédia? Você pode ressignificar aquela situação pensando, o que essa situação quer me ensinar? O que eu vou aprender com isso? Isso são requisitos que a pessoa precisa desenvolver na vida. E não transformar aquilo numa tragédia, porque aconteceu uma situação ruim, que você se viu diante dela, que muitas vezes aquela situação é para te trazer algum ensinamento. Pensa bem se a nossa vida fosse só de coisas boas. Se só de coisas boas, a gente nunca ia aprender a enfrentar situações quando elas vêm sobre a gente. Por isso que é importante a gente ter essa percepção de quando vem uma coisa para nos provar, quando é uma coisa para nos ensinar, e não sair por aí contando, falando para todo mundo. Outro detalhe que a gente precisa também colocar em prática na nossa vida, que não é todo mundo que precisa saber dos seus projetos, não é todo mundo que precisa saber do seu sonho, nem todo mundo está pronto para ouvir os seus projetos. Então tem coisas que você só deve comunicar. Já teve coisas que aconteceram na minha vida que eram extremamente relevantes para mim, que elas acontecessem. E eu só compartilhei com a minha família, só quem sabia era meu esposo e meu filho, porque eles estavam muito próximos de mim. Mas eu só compartilhei com o restante da minha família inteira quando eu já estava com aquela coisa concretizada na minha vida. Então, quer dizer, porque eu tinha tentado outras vezes e tinha fracassado. E porque muita gente sabia. Falei, eu vou agir diferente. Agora eu vou me calar e só vou compartilhar quando estiver concretizado. Nós devemos ter sabedoria com essas questões também na nossa vida, tá? Os seus fracassos o fazem sempre desejar o fracasso alheio. A pessoa que nunca prospera. E é diante dessas pessoas que devemos nos levantar. Aquelas pessoas que desejam o seu fracasso. Levantar, sacudir a poeira e ir. Quando se está parado, se deixa de produzir. Você parado, pensando, sentado ali, só vendo, vamos dizer, as coisas acontecerem, você vai prosperar de alguma forma. É igual a pessoa que diz que quer arrumar um emprego, quer passar num concurso, quer, vamos dizer assim, casar, e não faz nada para isso acontecer. Nada. Fica ali, eu vou orar e Deus vai mandar um esposo. Deus vai mandar um esposo, sim. Deus vai mandar um emprego, sim. Deus vai mandar uma faculdade, sim. Mas para isso você tem que fazer a sua parte. Não existe isso. Nada cai do céu para a gente. Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Tá? Aí tem uma frase que diz assim, é diante dessas pessoas negativas que desejam mal que nós devemos levantar, sacudir a poeira e prosseguir. Olha, diz assim, o pessimista vê dificuldade em todas as oportunidades. Essa é a frase de um estadista britânico, segundo a nossa revista, um tal de Winston Churchill, uma coisa assim. Então diz assim, o pessimista vê dificuldade em todas as oportunidades, já o otimista vê oportunidade em todas as dificuldades. É bem bacana isso, e isso termina sendo uma grande verdade, tá? O tópico 2 diz, porque nos ajuda a nos apoiar nos feitos de Deus. Nossa vida cristã é um processo que necessita estar em constante evolução. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que inclusive a semana passada eu estava discutindo essa frase com uma pessoa. Eu não me lembro bem dela, mas eu sei que o sentido dela mexe muito comigo. Que diz assim, se você me conhecia baseado no que você conhecia de mim há 1 ano atrás, você não me conhece mais, porque eu sou uma pessoa em constante evolução. Eu achei essa frase perfeita, porque muitas vezes você faz o julgamento de alguém por uma atitude que uma pessoa teve no passado, por uma situação que você viveu com aquela pessoa e você diz, fulano é assim. Não, vamos dar oportunidade para as pessoas mostrarem que mudou. Vamos dizer, eu vou dar outra oportunidade. Se alguém chegar para você e falar de alguém, dizer, não confie em fulano não, que fulano é assim e assim. Você vai dizer o quê para aquela pessoa? Não, eu quero ter uma oportunidade de conhecer. Ela não me decepcionou ainda. Eu não sei nada de mal dela, e mesmo que se eu soubesse, eu quero ouvir ela, eu quero vê-la, eu quero ver as atitudes dela. E não vou ficar
pautada acreditando no que os outros falam dos outros. Porque cada pessoa tem uma impressão da outra. A impressão que eu tenho de você não é a mesma impressão que outra pessoa tem de você. Cada pessoa tem uma impressão do outro. Então, a gente tem que dar uma oportunidade para as pessoas mostrarem que mudaram. A gente tem que levantar, ajudar as pessoas a levantarem a sua autoestima. Porque, às vezes, tem pessoas num círculo que todos o veem daquela forma. Aí você chega ali e desconstrói aquilo. Aquela impressão que as pessoas têm daquela outra, porque um chega e fala, outro chega e fala, outro chega e fala. Você não tem que seguir o que os outros estão dizendo com relação àquela pessoa. Você mesmo tem que ter sua experiência com ela. E quando você dá essa oportunidade para ela, muitas vezes você se surpreende com aquela pessoa. Você fala, caramba, eu não sabia que fulano era assim, falaram tanto isso daquela pessoa. E olha só que pessoa bacana, olha só que pessoa especial. Olha só que características lindas que essa pessoa tem dentro dela. Nós devemos ser mais humanos, devemos ser mais compassivos com as pessoas com quem nós convivemos. E isso se aplica dentro da igreja, isso se aplica no nosso meio familiar, em qualquer lugar onde a gente convive. Nós sermos mais compassivos uns com os outros. Isso tudo são características de dizer, mas o que isso tem a ver com otimismo? Tem tudo a ver sim, porque normalmente a pessoa que ataca o outro, a pessoa que fala mal do outro, são pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas que não veem o lado bom das coisas. E isso são características que nós, como cristãos, não podemos nos deixar levar por elas. Tá? Então, dando continuidade aqui, ó. Mas procuramos viver novas experiências com Deus a cada dia, como o salmista. Bendiz com toda a sua alma ao Senhor e esforça-te para que não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É muito importante isso. Nós não nos esquecermos, nós sermos gratos a Deus. Isso é característica de cristão também, ó. Não se esquecer dos benefícios do Senhor, reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida, os livramentos, as bênçãos materiais, as bênçãos de saúde. As nossas famílias estão, graças a Deus, amparadas dentro das suas casas. Não precisamos estar, vamos dizer assim, sofrendo por aí, como muitas pessoas estão sujeitas padecendo, se sujeitando, se colocando à mercê e sendo vulneráveis, vamos dizer assim, porque elas precisam disso, elas precisam estar lá fora correndo. E nós devemos ser gratos a Deus pela maneira que nós vivemos, pelo que nós temos, pelo jeito que nossa vida é conduzida. Então diz aqui, ó, isso chama-se gratidão. A gratidão é uma virtude que nós também devemos desenvolver na nossa vida. O que quer dizer isso? Ser grato. Agradecer, reconhecer. Neemias conhecia a palavra do Senhor, do passado glorioso e cheio dos feitos de Israel. Quer dizer, as pessoas comentavam, as pessoas compartilhavam, os pais contavam para os filhos, contavam para os netos dos feitos de Israel, o que tinha acontecido. Então, eram assuntos que eram comentados naquela época. Então, Neemias conhecia a palavra do Senhor, do passado glorioso e dos feitos de Israel. Daí gerou a sua confiança para se apoiar no Deus que fizera no passado e continuava realizando no presente. Há muitas passagens na Bíblia que contam os feitos do Senhor no passado. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado. Por isso que é importante passar boas informações, contar boas coisas, trazer coisas boas à tona. Está sempre relembrando o passado. Lá em casa a gente faz muito isso. Por exemplo, a gente relembrar como que nós éramos antigamente, o que nós fazíamos, o que nós valorizarmos na nossa vida, como era a nossa rotina, o que nós fazíamos e hoje como nós estamos. Lá em casa tem dia que a gente senta e fica relembrando. Meu filho gosta muito desses momentos de relembrar o passado, como que nós éramos e como que nós estamos hoje, as conquistas que nós tivemos, o tanto que nós crescemos, o tanto que nós evoluímos, as frustrações também que nós tivemos na nossa vida, com pessoas, com situações, com atitudes. E isso traz, porque isso reforça dentro da gente o lugar que nós estamos e o lugar que nós estamos hoje. E isso é muito bom para a gente, porque isso dá crescimento espiritual, dá crescimento mental para a gente, esse tipo de reflexão. Isso chama-se uma reflexão.
Então aqui percebe-se claramente a reciprocidade, sintonia de Deus com aqueles que esperam e confiam nele. Quando eu falei atrás que Neemias relembrava dos feitos do Senhor, que tinha sido feito no passado, as grandes coisas que Deus fez no passado, e ele relembrava isso, e isso dava o quê? Sintonia. Ele fazia com que isso revivesse dentro dele, e isso dava força para ele entender que isso poderia se repetir novamente quando ele deixou todo o conforto, toda a comodidade que ele tinha lá no palácio do rei e foi lá para Jerusalém para reedificar os muros. Porque nos ajuda a levantar os abatidos. Vamos voltar aqui. Só dar um aqui. Muitos judeus haviam nascido no cativeiro, ou seja, não tinham experimentado o gozo e a alegria de desfrutar dos seus direitos de cidadão, porque eles estavam escravizados, eles estavam em uma terra estranha, eles tinham perdido a identidade, eles estavam casando com mulheres estrangeiras, eles não adoravam o Deus de Israel, Deus, o nosso Deus, que era o Deus único que eles adoravam. Então eles estavam ali misturados, e isso incomodou Neemias. Então ele disse aqui, eles estavam também com a autoestima deles abaixada. Por quê? Porque a autoestima, quando você está bem, quando você está num lugar onde você se sente confortável, onde você se sente valorizado, onde você se sente respeitado, você fica com a boa autoestima, a sua autoestima se eleva. Por quê? Porque todo mundo tem essa carência, todo mundo tem essa necessidade. Deus nos fez assim, carentes disso, carente de ser respeitado, carente de ser, vamos dizer assim, elogiado de vez em quando, de ser, vamos dizer, enaltecido. Isso é do ser humano. Isso não é pecado você ser assim. Porque quando você tem isso, isso te ajuda, isso te leva, isso te motiva, entendeu? Então, assim, hoje em dia nós nos deparamos com muitos irmãos fragilizados, deprimidos, e que perderam a identidade própria por não terem uma estrutura familiar, vamos dizer assim. Tem filhos que não têm um pai para eles se espelharem e dizer, aquele ali é meu pai. Aquele homem ali, eu vou agir igual ele. Eu quero ser um exemplo, eu quero ser igual ele. Hoje em dia tem muitos filhos que perderam essa identidade. Tem muitas filhas que perderam essa identidade. Tem muitas esposas que não têm mais um homem ao lado delas. Elas estão sendo pai e mãe de filhos sozinha dentro de casa. Elas que trabalham para sustentar. Tudo isso abate a pessoa emocionalmente. Tudo isso desestrutura a pessoa de uma certa maneira. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos apoiar. Graças a Deus que temos pessoas que estão ali como um alicerce. Tem pessoas que são mais frágeis, que estão sofrendo, que estão padecendo, e tem outras não, tem outras que estão ali como se fosse uma estrutura, um muro. Elas têm suas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldade. Uns têm dificuldade financeira, outros têm dificuldade emocional, outros têm uma vida ótima, tem casa, tem carro, tem comida, tem bem-estar, mas tem um problema emocional que escraviza ele, que deixa ele à mercê. Ele não se valoriza, ele pensa em suicídio, ele quer se matar, porque a vida dele, ele acha que não vale a pena, porque essas coisas materiais, elas são para o nosso bem-estar. Mas o que nos faz bem mesmo, o que nos faz ficar feliz, é aqui, é a nossa cabecinha que tem que estar boa. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem problema emocional e ela não dá valor nenhum à vida. Então, por isso que é importante, irmão, nós temos o método, nós temos o antídoto, nós temos a solução, que é Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai tirando os espinhos, vai tirando aquilo que nos machuca. É nele que nós temos que estar seguros, tá? Não adianta pensar que outras coisas vão estar seguras, não. Eu gosto sempre de falar assim, que a psicologia, ela ajuda. A psicologia, ela abre a mente. Ela como que descortina o que o paciente não quer ver. Mas ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter uma estrutura emocional também. Uma estrutura espiritual também. Porque muitas vezes tem paciente que fala para mim, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, eu falo para ele, pode continuar fazendo isso. Se isso está te fazendo bem, pode continuar fazendo, porque isso vai te ajudar muito. É uma ferramenta que Deus deixou. São ferramentas que Deus deixou para nós. Então aqui, diz assim, sentem-se sozinhos, pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas está sozinho, está prostrado e caído.
E o que é que nós vamos fazer nessa hora? Nós vamos dar as costas para essas pessoas e dizer, não estou nem aí para você. Não é a hora o quê? É o momento de nos juntarmos a eles, estender a mão e ajudá-los a se erguerem novamente, não com cobranças, maledicência, não lançando nada no rosto. Como os amigos de Jó, que foram chamados de consoladores molestos. Aí eu procurei, o que é isso? É uma palavra nova para mim, molestos. Aí o que eu achei que é molesto? Molestos são pessoas incômodas, inconvenientes. Quer dizer, eles eram amigos dele, andavam com ele, estavam lá na casa dele direto. Aí depois que vieram todas as coisas sobre Jó, eles foram lá, mas foram o quê? Maledizer e ser inconveniente. Talvez dizer coisas para ele, querendo dizer porque que ele estava daquele jeito, se era um servo de Deus. Então, sermos amigos, mas não lançar nada em rosto, porque isso não é hora de fazer isso, é hora de apoiar, né? Vamos continuar aqui. O otimismo é uma poderosa arma de defesa. O otimista consegue ver o possível onde não há possibilidade. Isso está escrito em Hebreus 11, 27. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar. E em Romanos 4, 17 e 18. Ele consegue sempre visualizar o lado bom das coisas. Tá? Então, é um privilégio, né? A gente conviver com pessoas assim. E se você não convive, passe você a ser um otimista. Tá? Porque são características, até as crianças elas aprendem. Se uma criança vive dentro de uma casa onde todo mundo é pessimista, ela vai crescer sendo uma criança pessimista, um futuro pessimista, os filhos dela serão pessimistas, os netos, e aí por aí vai. E se ela for uma pessoa otimista, ela vai passar esse comportamento também para os familiares. E se você não é otimista, aprenda a ser, aprenda a desenvolver isso na sua vida, que você vai ver o tanto de benefício que você vai receber. Mas agora eu já estou com 50, 60 anos, como é que eu vou desenvolver isso? Aprende sim. Aprende sim a desenvolver porque você tem netos, a sua geração ela não acaba. Talvez você não praticou isso com seus filhos, talvez você foi uma pessoa negativa, uma pessoa que só viu o lado ruim das coisas, mas pense nos seus netos que virão. Dizer, não, meus netos virão, eu quero passar uma nova impressão para eles. Nunca é tarde para a gente aprender as coisas, nunca. Então diz aqui, ó, o otimista sempre consegue visualizar o lado bom das coisas e não desiste diante das adversidades, pois acredita que tudo vai melhorar. Isso deveria ser uma prática diária, foi o que eu acabei de dizer. Mesmo que pareça que as coisas vão desmoronar, tentar mudar o curso das coisas muitas vezes depende de nós mesmos, com certeza depende de nós mesmos. Muitas vezes a gente bota a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa resolução de problemas no outro. Ah, se fulano tivesse feito isso, teria dado certo. Ah, foi fulano que atrapalhou isso. Pensa bem se foi mesmo alguém que atrapalhou ou se foi você que deixou fazer a sua parte. Olha, tentar mudar o curso das coisas depende de nós mesmos. Como? Com atitudes, pensamentos e comportamentos. Sabemos que existem situações onde é necessário haver mudanças radicais para que elas tomem um novo rumo, mesmo que aparentemente assuste e traga incertezas, mas são necessárias e trazem aprendizado em vários sentidos. Muitas vezes, irmão, nós temos que tomar decisão drástica, vamos dizer assim, uma mudança de 360 graus na vida, mas ela é necessária. Muitas vezes ela é necessária. Por quê? Porque ela está trazendo problema para você, está trazendo problema para os outros, está causando um desconforto onde você está e você precisa mudar. Dizer, não, isso aqui não quero mais isso para mim nem para o outro. Eu vou mudar isso daqui e essas coisas vão se organizar, vão se ajustar. E são mudanças radicais, que muitas vezes precisa ser feita na vida. É mudança de um lugar para o outro, é mudança de um emprego, vamos dizer assim. Eu digo até às vezes de um relacionamento, por que não? A pessoa às vezes fica escrava de um relacionamento, sofrendo toda a vida. Fica ali à mercê do outro. Não. Tente ser feliz e fazer o outro feliz também, se aquilo está te trazendo frustração. Então, vamos continuar aqui. Ó. Existem situações também em que você se julga fraco e incapaz. Você fala, eu não vou dar conta disso aqui, eu não dou conta. Se julga fraco e incapaz de enfrentar.
Mas quando se vê diante de um grande desafio, aí você percebe a força que você tem. Por isso que muitas vezes é necessário as lutas, como eu tinha dito no início, as dificuldades, os problemas. Eles nos ajudam, eles nos amadurecem, eles nos estruturam. Os problemas, as dificuldades, eles vêm como assim, ó, vem ensinar. Tá? Vem ensinar até a criança. Se você protege demais a criança, por exemplo, a criança está com um conflito com um coleguinha. Você vai lá e resolve por ele. Você vai lá, ó, não faz isso com meu filho, não quero, não sei o quê, não sei o quê. Não, quem tem que ir lá é ele. Ele é que tem que resolver essa questão para ele aprender. Porque você não vai estar lá perto dele quando ele crescer para resolver as questões. Então, pode ser uma coisinha pequena do mundo infantil, uma bonequinha, um brinquedo que tomou, uma coisa desse tipo. Mamãe fulana fez isso comigo. Os dois são da mesma idade, então é os dois que tem que resolver. E não você lá interceder pelo seu filho frente a uma criança pequena. As crianças resolvem as questões delas. Quando os adultos entram, aí sim, o adulto vai lá e entra no meio também. Mas, independente disso, as crianças, cada uma tem que resolver suas próprias questões. Eu falo isso porque eu tenho criança pequena ainda, graças a Deus, e eu sei como é esse mundo infantil aí, né? Ó, como foi dito nos versículos a seguir, que quando Deus nos capacita, que quando as coisas não mostram posicionamento contrário frente aos inimigos, os pessimistas achavam que não poderiam subir contra aquele povo, que foi na hora que veio o medo. Tremeram nas bases, dizer, será que nós vamos dar conta de chegar lá e enfrentar aquele povo? São mais fortes do que nós, esses foram os pessimistas que disseram. Aí veio os outros e disseram. Eles se viam como insignificantes, eles achavam que eles não iam ter força para enfrentar. O pessimista se vê como fraco e incapaz. Já os otimistas veem como capazes, lutadores e cheios de coragem. Isso aqui é muito interessante, porque isso se aplica em todas as áreas da vida da pessoa. Ela, infelizmente, irmãos, quando a pessoa adquire um comportamento desse tipo aqui, de ver as coisas sempre do lado negativo, de nunca acreditar que as coisas vão dar certo, se ele levasse isso só para uma área da vida dele que ele tinha dificuldade, mas porque tem áreas da nossa vida que nós temos mais dificuldades. Tem umas que a gente assimila bem, que a gente desenvolve bem, que a gente vai bem. Outros não, outros têm mais dificuldades. Então, quando a pessoa adquire, isso termina sendo um hábito. Ele vê dificuldade em tudo e ele leva para a vida dele em tudo. Aquela maneira de ver as coisas de uma maneira mais negativa. E isso atrapalha totalmente a vida da pessoa. Quando ele começa a ver tudo só pelo lado negativo. Então diz aqui, ó, o pessimista se vê como fraco e incapaz. Já os otimistas viam-se como capazes, lutadores e cheios de coragem. Aqui falando quando vai lá edificar os muros. Uns tinham coragem e outros não. Uns acreditavam que podiam vencer, os outros não. Mostrando dois tipos de pessoas que tem. Que é isso que acontece normalmente na nossa vida cotidiana, na nossa rotina. Pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Pessoas que acreditam e pessoas que duvidam. Pessoas que enfrentam e pessoas que recuam. Isso são características que nunca vão deixar de existir. São características que as pessoas têm, mas elas vão atrapalhar se elas se tornarem uma frequência muito grande na vida da pessoa. Tudo, vamos dizer assim, no ângulo geral, tudo ela vê assim, com negativismo, que não vai dar conta, que não é capaz, que não vai conseguir. Então, assim, ó, eles tinham, ainda que não se achassem melhores guerreiros, tinham determinação. Isso aqui são os otimistas. Olha a determinação que eles tinham. Força e coragem para ir e enfrentar os obstáculos. E isso os tornava insuperáveis. Por quê? Porque o que nos faz avançar e acreditar é a confiança que nós temos, é a força que nós temos, sabendo do que somos capazes. E o recuo é quando não se tem certeza e segurança dessa força. Você não confia em você mesmo, você não acredita em você mesmo. Dizer, eu vou ali porque eu vou vencer, eu vou conseguir. Falar, não, acho que eu não vou não. Pode ir, mas eu não vou não, que eu não vou quebrar a cara. Ainda diz assim para botar medo em você. Ah, você quer ir? Vai. Você quer quebrar a cara? A pessoa que é covarde, ela faz isso. Ela não tem coragem de ir. Ó, vamos continuar aqui, ó. Isso também, o otimismo, nos mantém inabalável diante do desprezo do inimigo.
Neemias se viu-se diante de 3 opositores. O que é que são opositores? O que eu tinha acabado de dizer ali atrás. São pessoas que não acreditam, pessoas que recuam, pessoas que têm medo, que não acreditam na força que tem. Então, Sambalate, Tobias e Gesem. E os sobrepujou. E o que Neemias fez? Os sobrepujou. O que ele fez? Ele os conteve, os dominou e os reprimiu. Quer dizer, ele não se deixou levar pelas palavras que eles estavam dizendo, de negativismo, dizer, você não vai conseguir, zombando do grande empreendimento que Neemias tinha à sua frente. Ele conteve, ele colocou eles no lugar dele. É isso que nós devemos fazer com pessoas que duvidam da nossa capacidade. Não dar esse gostinho para eles e dizer, olá, eu não falei que ele não ia prosperar? Eu não falei que ele não ia conseguir? Não, é a hora de você ir mostrar. Já que ele duvidou de mim, agora que minha força vai crescer e eu vou provar que eu vou conseguir. É isso que tem que fazer e não recuar para trás. E foi o que ele fez. Ele não se intimidou nem se abateu diante das investidas, zombarias e provocações. Pessoas assim sempre aparecem. Pessoas que duvidam do que você pode realizar, duvidam que as coisas estão a seu favor, acreditam que tudo conspira contra, vê obstáculo em todas as situações. Ele mede as dificuldades pela fraqueza dele e não pela sua. Olha, eu achei tão interessante isso aqui que eu vou repetir, eu vou ler de novo. Então, assim, duvido que as pessoas estão a seu favor, acreditam que tudo conspira contra, vê obstáculo em todas as situações. Ele mede as dificuldades pela fraqueza e pela falta de fé dele. Ele mede as dificuldades pelo tamanho da fé dele, pelo que ele acredita, e não pela sua. Se a sua é grande, se você acredita, então você tem que ir pela sua e não pela do outro. Tá? Aí está a grande questão de não se deixar influenciar pela negatividade e pessimismo dos outros. Aqui o comentarista reforça a questão dos conflitos familiares e conjugais. Quando há fragilidade nos relacionamentos, o inimigo se aproveita das situações para interferir, promovendo ciladas com desentendimentos e brigas. Pois, como disse anteriormente, no mundo há pessoas desonestas. Isso aí a gente sabe tranquilamente. Infelizes, pessoas invejosas, roubadoras de sonho, que foi aquilo que eu falei lá anteriormente, de ter um sonho e não compartilhar com todo mundo, não sair por aí publicando, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai se casar, vai isso. Quando o casamento já está ali quase certo, tudo bem. Mas tem gente que mal conheceu a pessoa, já sai publicando que vai casar, que é a pessoa certa da vida e etc, etc. Não, deixa os seus sonhos acontecer, o seu sonho só interessa a você. É você que vai se dar bem com o seu sonho, não é os outros. Tudo bem, você pensa, não, mas eu estou tão feliz que eu quero dividir. Veja bem com quem você vai dividir o seu sonho. Porque tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que elas não querem ver o processo do outro, o progresso do outro. Roubadoras de sonho, prontas a apontar o dedo na sua primeira fragilidade. Devemos guardar segredo dos sonhos e projetos ainda em construção. Aí tem um versículo que diz assim, se te mostra fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Provérbios 24:10. Devemos confiar que não nos abalaremos. Tá? É isso aí, irmãos. É desenvolver isso cada dia na vida. É um processo, cada dia é uma construção. Não é uma coisa de um dia para o outro. Porque nos mantém na fonte onde suscitamos força. Aí ele respondeu assim, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Aqui o que Neemias respondeu quando os zombadores, os que queriam ver a derrota diziam. Ele falou, o Deus do céu nos dará bom êxito. O que ele quis dizer com isso? Que Deus é que ia dar a vitória para eles. Se eles fossem lá confiados neles mesmos, nos próprios recursos deles, na própria força deles, eles iam fraquejar, porque por trás dele tinha alguém que estava sustentando eles. Deus deu inúmeras estratégias para Neemias, porque Neemias buscou, porque Neemias orou, porque Neemias pediu. Aí Deus foi lá e deu todos os recursos para ele vencer e realizar aquele projeto que precisava ser realizado, né? O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Neemias conhecia
a fragilidade do seu povo e sabia das muitas brechas que foram abertas. E com isso ficaram vulneráveis aos ataques do inimigo. Achei interessante isso aqui, porque se nós trazermos para a nossa vida também, as brechas nos deixam vulneráveis. O que são brechas? Brechas são os pecados, brechas são as vulnerabilidades que nós nos expomos. Às vezes você tem pontos seus que são frágeis, que são fragilidades suas, você não precisa sair dividindo para todo mundo as suas fragilidades. Aquele ponto que você tem mais fraqueza. Todos nós temos ponto que nós somos mais fracos. Tem ponto que ele é mais assim, vamos dizer, nós somos mais suscetíveis a errar naquilo. E nós precisamos dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fraca nisso, eu sou fraca naquilo. Para quê? Mostra só para Deus, entrega só para Deus. Senhor, me fortalece nesse ponto que eu tenho essa fragilidade. Que Deus conhece e Deus vai te fortalecer. Porque senão seus inimigos vão se aproveitar dessas brechas para te atingir e te derrubar. Entendeu? Estou falando você, mas isso se aplica a mim também, a todos nós, tá? E com isso ficavam vulneráveis, perderam a identidade, os costumes, a cultura nativa, não conheciam a palavra do Senhor, por isso misturavam-se com outros povos. Eles perderam totalmente a identidade, adorando outros deuses. Neemias era um líder que tinha conhecimento de todos esses desafios, porque quando chegasse lá, além de edificar o muro, ele ia ter que fazer com que aquele povo recuperasse a identidade deles de novo, para que eles tivessem sua própria cultura, eles tivessem seu próprio jeito, não ficar como se não tivesse uma identidade própria, que é uma coisa que nós precisamos ter também, a nossa própria identidade. Porque a tua identidade é que te mostra, é que te faz chegar num lugar e dizer, fulano está ali, fulano é assim. Porque é a característica sua que aparece, e as pessoas conhecem. É a nossa identidade é que nos coloca num lugar, o jeito que nós somos. Então aqui, ele tinha conhecimento de todos esses desafios que aguardavam ele e tinha convicção que iria solucioná-los. Ele reforçava que tudo estava acontecendo pela permissão de Deus, porque ali eles iam tirar o aprendizado. Porque outra coisa que o otimismo faz com a gente, ele nos mantém dispostos na conclusão do empreendimento. Quer dizer, ele nos mantém firme naquilo que nós vamos realizar. Eu vou com isso até o fim. Projetos, gente, olha, a gente encontra hoje em dia muita gente que tem a tal da procrastinação. Procrastina muito. O que é procrastinar? É você começar um projeto e largar ele pelo caminho. Não consegue terminar. E eu sempre falo isso, nas pequenas realizações, isso te dá prazer. Se é uma coisinha pequena que você vai fazer, não precisa você começar a realizar grandes projetos, não. Começa pelos pequenos. Começa realizando pequeninas coisas também dão prazer. Porque você vai dentro do seu limite, dentro do que você pode realizar. E se você realizar isso, isso vai te dar prazer, vai te dar força. Agora, se nem nos pequenos projetos você não consegue fazer nada, aí fica muito difícil você conseguir fazer alguma coisa grande. Porque você não começa a dar grande e vem para as pequenas. O normal é você começar das pequenas e ir aumentando seus projetos. Você quer aprender a dirigir? Vai lá, começa a tirar carteira, vai lá ler o manualzinho, fazer tudo devagarinho, tudo no seu tempo. São coisas que nós precisamos, que é importante a pessoa ir conquistando na vida, porque isso dá um sentido de poder, isso dá sentido de amor próprio, de convicção e de certeza que conseguiu as coisas. Coisas que precisam ser desenvolvidas na vida do cristão. Não é compatível com o cristão o fracasso, a tristeza, a falta de fé, a falta de convicção. Isso não se alinha com um cristão. O cristão precisa desenvolver essas características. Então, nós vamos aqui para o terceiro tópico que diz, porque nos mantém dispostos na conclusão do empreendimento. Cair é decorrente da fraqueza humana. Toda pessoa tem essa possibilidade de cair. A gente sabe de grandes pessoas que eram pessoas que estavam lado a lado com Deus e caíram. Porque o ser humano está sujeito a cair. Isso é normal do ser humano. Mas se cair, não deve ficar prostrado. Aí que está a diferença. É cair e levantar de novo. Dizer, eu caí, mas eu vou me levantar. Segundo a palavra de Deus que nos garante. Do pó levanta o pequeno e do monturo. O que é monturo? Eu fiz questão de procurar essa palavra aqui, monturo. Achei ela interessante, Monturo é aglomeração de lixo, coisas desnecessárias. Então Deus levanta o homem desse lugar, do monturo, de coisas desnecessárias, de lixo. Se aplica aqui a coisas supérfluas, que muitas vezes atrapalha, a pessoa vai amontoando aquele monte de coisa.
Você conhece pessoas que têm a tendência a ser acumulador? Ele acumula um monte de coisa e depois não usa nada daquilo. Dá para os outros e muitas vezes nem dá para os outros. Quando ele tem uma patologia, que já se transformou numa patologia, ele deixa aquilo acumulado dentro de casa. Fica ali, nem usa e nem dá para os outros. E aquilo vai se acumulando e vai atrapalhando até dele ter uma qualidade de vida. Ele perde a qualidade de vida. Mas isso é uma questão que a pessoa precisa tratar, né? Não é uma coisa simples, vamos dizer assim. Ó. Neemias tinha consciência de tudo que sobreviria. Por isso é importante que você você conhecer com o que e com quem está lidando. E ele conhecia. Ele teve todo, assim, vamos dizer, um relatório do que ele ia fazer, de quem eram os inimigos dele, quais eram as dificuldades que ele ia enfrentar lá. Então ele foi armado, ele foi sabendo. Ele não foi lá assim para descobrir lá, não, ele já foi sabendo. Então, assim, ó, por isso é importante você conhecer com o que e com quem está lidando. Para utilizar, se armar certo, utilizar as armas certas na hora certa. Na hora do combate e derrotar os inimigos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, os colocou em seu devido lugar. O nosso erro, muitas vezes, é dar atenção e poder a quem não merece, vamos dizer assim. Você dá muita, vamos dizer assim, vazão para uma situação, para alguém, você valorizar muito uma situação. Eu digo até uma situação que alguém vem te falar, ou que alguém viveu e vem te contar, e você é mesmo, você deixa aquilo crescer. Não dê vazão, não dê, vamos dizer, corda para esse tipo de coisa. Ó, o otimismo, ou seja, os colocou em seu devido lugar. O nosso erro, muitas vezes, é dar atenção e poder a quem não merece. Enfim, o otimismo leva ao entendimento de que, se as coisas vão mal, redobre as forças e lute, ao invés de sentar e lamentar. Aí, para a conclusão, nós vamos fechar agora, diz assim, ó, o otimismo é a confiança que depositamos em Deus e a convicção nas suas promessas, que não podem falhar. Assim creu Abraão. E estando certíssimo, eu achei muito boa essa colocação que diz que Abraão estava certíssimo. O que quer dizer isso? Ele tinha certeza, ele acreditava, ele não duvidou. Isso é estar certíssimo. Você falar, eu estou certíssima disso, é porque você acredita. De que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4:21. Trata-se de uma arma poderosa, o otimismo, contra as murmurações e maledicência, as incredulidades e o desânimo. Por meio dele, podemos detectar os inimigos. Olha só, o tanto de coisa que você ser otimista, você vai ganhar. Até detectar os seus inimigos. Vamos continuar aqui. Por isso, dele podemos detectar os inimigos que tentam minar vidas para, enfim, destruí-las. Como Neemias, nós nos levantaremos e edificaremos. Eu achei legal que isso aqui está sempre colocado nessa lição. Se levantar. Sentado ninguém consegue nada e não vai a lugar nenhum. A dica é, levante. Mesmo que você esteja com dificuldade, com problema, que você olha assim e não vê nada que possa te ajudar, mas se levanta. Levanta, dá uma voltinha, anda e começa a vislumbrar as possibilidades. Porque se você ficar sentado, você não vai ver nada. Entendeu? Então, achei bacana isso aqui, ó. Levantar, viu? Ó, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, valorizar a vida que tem e o que tem, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence, olha só que bacana isso aqui, viu? O mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Essa frase diz que é de Charles Chaplin. Eu achei muito bacana isso aqui, tá? Então, irmãos, muito obrigada, tá, por essa lição. Espero que vocês tenham entendido e que todos nós coloquemos o otimismo como uma prática na nossa vida. Mesmo que você tenha já costume, já seja levado por sentimento de negativismo, você, não, peraí, não quero mais isso para mim. Eu vou mudar a minha maneira de pensar e de ver as coisas. Muito obrigada, que Deus abençoe os irmãos. Nesse momento, nós encerraremos a nossa escola bíblica dominical, agradecendo ao Senhor
pela vida da Ivonete, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Que o nosso coração seja fortalecido, edificado através dessas palavras que foram ministradas. Nós louvamos e agradecemos por tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, mas antes faça o que lhe apraz, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, ser cada vez mais fortalecidos em ti. Que o nosso otimismo, Senhor, aumente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Que cada palavra possa chegar ao coração e ser uma semente plantada, Senhor amado, para que dê frutos e frutos bons. É o que nós te louvamos e já te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Amém? Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa,
precisas descansar. Só precisas descansar. Só precisas descansar. Descansa, meu filho, podes confiar em mim. Aleluias, glória a Jesus.